Crônicas, capítulo 17, 1 ao 4. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortina. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra de Deus veio a Natã, dizendo: Vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: Tu não me edificarás uma casa para eu morar. Pai celestial, Deus santo, podemos rogar, Senhor, tua bênção sobre a tua palavra, sobre a tua mensagem, Senhor, nesta hora, ó Pai celestial, venha falar aos nossos corações, Senhor, a tua voz. Rogamos também que tu venha ser com cada membro da tua igreja eleita, na onde se encontra cada um deles, ó Pai. Que tu possa estar dando a eles um discernimento para saber distinguir entre aquilo que é a tua luz, a tua verdadeira voz que tem enviado na sua vida, Senhor, daquilo que é apenas uma perversão da mesma. Em nome do nosso Senhor Jesus, de nós oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Então aqui onde foi lido, nós vemos aqui que o profeta falou algo para Davi e depois à noite veio a revelação para ele sobre aquele assunto e ele corrigiu, né? E corrigiu aquilo, né? Ele corrigiu aquela palavra, aquela palavra do profeta. Então nós vemos que a revelação de Deus corrige, né? E isso foi o que aconteceu também nessa mensagem desses últimos dias, né? A revelação corrigiu, né? A revelação corrigiu as doutrinas que não estavam corretas na mensagem de Mombrana, né? Corrigiu todas as doutrinas, tudo que Mombrana tinha ensinado, né? que não estavam corretos. A revelação veio e corrigiu aquilo. Como está aqui na mensagem, a revelação dos 7 selos, no quinto selo, no parágrafo do quinto selo, no parágrafo 40, no parágrafo 40 do quinto selo, o Mombrana nos fala isso. Agora, isso é um tanto misterioso. E agora, em benefício das fitas e clérigos e professores que estão sentados, presentes agora, se você tem um ponto de vista diferente, eu tinha também a minha opinião. Amém. Mas só estou pregando isso da inspiração, que mudou completamente o meu ponto de vista a respeito, está vendo? Mudou o meu ponto de vista, Mombrana viu de uma maneira, ensinava de uma maneira, então Deus veio, né, e corrigiu aquilo, né? Ele corrigiu aquilo. Mas hoje os grupos da mensagem não querem aceitar isso. A pessoa não quer aceitar a mensagem da maneira que Mombrana trouxe ela. Isso é morte. Porque quando Deus traz a palavra, a revelação, aquilo corrige tudo que foi falado antes sobre aquele assunto. Ah, mas não pode. Mas como que não, né? Você viu ali nas crônicas ali, né? O profeta Samuel falou para Davi: faça isso, Davi, construa a casa. E depois Deus vem e mostra para ele outra coisa, né? Aí ele vai lá no outro dia e chega em Davi e fala: Davi, não é aquilo. Não é para você fazer o templo, mas é para teu filho fazer o templo, tá vendo? Né? E também aqui no sétimo selo, no parágrafo 17,
17 do sétimo selo está escrito que o Mombrana ensinou essas doutrinas do sétimo selo de uma forma errada, né? De forma errada. E Deus o corrigiu. Sétimo selo. Vamos ler aqui. Sétimo selo, no parágrafo 17 do sétimo selo. Onde está escrito: e digo isto tendo examinado velhas anotações sobre as quais preguei muitos anos atrás. Eu apenas vinha e dizia o que pensava ser certo e prosseguia. Estava bem fora da linha. Está vendo o que eu pregava, né? O Mombrana falando. Estava bem fora da linha. E agora, todos esses 4 selos, eu falei disso num sermão de mais ou menos 20 minutos, tudo isso. Os 4 cavaleiros de Apocalipse. Eu juntei todos e disse: um cavalo foi de branco. Eu disse: talvez essa tenha sido a era primitiva. E o próximo cavalo foi fome. E continuando, então assim, mas ora, quando a palavra realmente foi aberta, estava a 100 milhas disso, estava quilômetro longe da verdade, ou seja, não era aquilo, né? Quando Deus revelou. Então a revelação corrigiu esses erros, né? que o Mombrana via, da forma que o Mombrana via. Rejeitar isto é rejeitar a mensagem de Mombrana. Rejeitar que o Mombrana falou coisas que não estavam corretas, mas Deus corrigiu aquilo. Rejeitar isto, né? É rejeitar a mensagem. Mas hoje nós vemos esse erro no meio dos grupos da mensagem, né? Eles não querem aceitar a mensagem. Eles simplesmente pegam um parágrafo ali, isola aquele parágrafo e ficam ali, né? E não conseguem pegar o parágrafo e alinhar com outros parágrafos. Por quê? Porque Deus corrigiu aquilo, né? Deus ensinou uma coisa diferente daquilo em outro parágrafo depois daquilo. Por quê? Porque a revelação veio a Mombrana gradualmente, né? Um pouco por vez. Deus não trouxe tudo para a Mombrana de uma vez só, né? Mas trouxe aos poucos. O Mombrana via na Escritura e chega a pregar na mensagem Pergunta e Resposta sobre Gênesis, que nós não teríamos corpos lá no paraíso. Nós seríamos como nuvens. Eu não ia poder pegar na mão do irmão Neves, eu não vou poder pegar na mão do irmão. Ele ensinou isso na mensagem Pergunta e Resposta sobre Gênesis. Só que depois Deus foi e revelou, levou ele ao paraíso, revelou para ele que nós teremos lá 5 corpos, 5 sentidos perfeitos, como temos aqui, né, nesse corpo celeste. Então, se você pegar o que ele ensinou ali e o que ele ensinou lá na frente, a pessoa pode pensar que é contradição na mensagem. Mas não é contradição, é mais luz vindo ao Mombrana. Se ele pregasse as duas coisas depois, aí sim, isso seria contradição. Mas quando vinha ao Mombrana a revelação de algum assunto, ele nunca mais voltava a pregar da forma que ele pregou anteriormente. Mas pessoas isolam certos parágrafos, como esse parágrafo aqui da mensagem, convencidos, então preocupados, né? As pessoas isolam esse parágrafo aqui, convencidos então preocupados. No parágrafo 58, essa mensagem foi pregada em 10 de junho de 62. Né? 62. Preocupados, convencidos ou preocupados, 58. Deixa eu ver aqui. Vamos ler aqui três parágrafos para entender melhor o que a Mombrana está falando aqui. Porque se nós isolarmos um parágrafo, né? Mas não só isso, né? Mas vamos também, né, pegar toda a mensagem, né? Aqui no parágrafo, vamos voltar para o parágrafo 58, depois 59, né? E 60. Vou começar pelo parágrafo 58. E agora eles, 58. E agora eles parecem não estar preocupados sobre
Você pode visitar essa igreja ou chamar as pessoas para virem ao altar e anteriormente elas apenas corriam até ao altar. E eu já vi quando eu pregava, antes mesmo de eu terminar meu sermão, o altar de um lado ao outro dos corredores estava cheio de pessoas. Já testemunhei quando o Espírito Santo movia na audiência e predizia e dizia algo e alguém, e as pessoas se maravilhavam e simplesmente desmaiavam bem em seus lugares, desmaiavam ao ver o poder de Deus caindo ali. Há algo errado, no 59 ele fala, há algo errado em alguma parte. Continua fazendo a mesma coisa, continua sendo o mesmo evangelho. Eu nunca mudei nem um pouquinho desde que comecei. Eu apenas comecei com a nua, crua palavra de Deus. E desde então eu permaneci exatamente nela. Há 32 anos que estou atrás do púlpito e nunca voltei atrás de nada ou mudei qualquer coisa. Eu afirmo isto da mesma forma que comecei. Eu não posso voltar com isto atrás. Isto é a palavra de Deus. E se eu digo isso exatamente como é dito aqui, a próxima vez que tenho que dizer a mesma coisa, porque aqui está a maneira que isso está escrito aqui, vem. Então apenas não podemos fazer nada a respeito disso. E o Espírito Santo continua fazendo a mesma coisa. Então, mas parece que não há preocupação suficiente. Agora, eu gostaria de saber por quê. Por quê? Não estamos falando das curas, das bênçãos de Deus. Ele pregava o mesmo poder, a mesma coisa. Deus fazia a mesma coisa, mas as pessoas não vinham ali. As pessoas não vinham, né? Agora a pessoa isola isso aqui e fala que não há, que o Mombrana nunca teve que corrigir nada. Né? Que absurdo, né? Querer isolar isso aqui e falar, o Mombrana nunca corrigiu, Deus não corrigiu nada do que o Mombrana falou. Mas como que não, né? Cisternas rotas aqui para você ver, cisternas rotas no parágrafo... Essa é verdade, amém. Cisterna rota no parágrafo... 66 em diante, pregado em 64, 1964. Hoje eu estava conversando com meu bom amigo, Dr. Liveio, o qual está presente agora, e ele é um teólogo e tanto, e assim, nós geralmente temos algumas discussões muito boas sobre a Escritura, muito inteligente, e ele me perguntou, certa vez, o que eu pensava acerca da evidência inicial do Espírito Santo. Era falar línguas? Foi há muitos anos. Eu disse, não consigo entender isto. Ele disse, nem eu disse, ainda que me tenha sido ensinado, ele disse. O que o irmão pensa ser a evidência? Eu disse, a mais perfeita evidência em que consigo pensar é o amor. E assim fomos falando sobre isto, né? Então, o Mombrana cria que era o amor. Então eu pensei, agora estou no 67, então eu pensei que isso soou muito bem, de modo que simplesmente mantive isso. Se um homem tem amor, porém, certo dia o Senhor numa visão me corrigiu. Amém. E ele disse que a evidência do Espírito Santo eram aqueles que podiam receber a palavra. Amém. Nem amor, nem falar em línguas, mas receber a palavra. A palavra. Então, como que a pessoa vai isolar um parágrafo e falar que o Mombrana nunca corrigiu nada, né? Que nunca mudou nada do que ele pregou, de doutrina? Aquilo que ele está falando lá não era isso, não é sobre isso que ele está falando. Não é porque o Mombrana era um homem como você e eu. Né? A gente fala coisa, ele é profeta, eu sei, mas o profeta também tem suas opiniões, como ele falou ali, né? Isso mudou as minhas opiniões. Essa é verdade. Então, Deus é a fonte de toda sabedoria. Deus não aprende nada. Deus não aprende nada. Mas nós, né? Mas nós aprendemos. Mombrana não sabia todas as coisas. Deus tinha que revelar para ele a palavra. Né? Deus revelava para ele
a palavra de Deus, Amém. né, como está na mensagem águas da separação, no parágrafo 21, né, eu tive de corrigir isto, né, sobre o sangue de Jesus. Ele falava que o sangue de Jesus era judeus, nós éramos salvos por sangue de judeus. Mas um dia, né, Deus me revelou e eu tive que corrigir isto, porque o sangue dele não era judeu nem gentio, mas era o sangue de Deus. Amém. Nós somos salvos pelo sangue de Deus, né? Então Deus me corrigiu nisto. Então aquilo que o Abraão falou lá na mensagem, como o vizinho então preocupado, ele está falando sobre a palavra de Deus, né? Ele não mudou, mas veio para ele mais luz, mais revelações, né? Deus revelou para ele mais coisas sobre aquela palavra de Deus. Era a mesma palavra de Deus, né? Mas veio a ele revelações sobre aquela palavra de Deus. Então ele nunca mudou realmente a palavra de Deus. Era a palavra de Deus que ele levava sobre aquele dia e levou a palavra de Deus até os últimos dias da vida dele. Mas com mais a revelação da palavra. A palavra veio aos poucos a ele até chegar em 65. Então nós nunca podemos colocar um ponto final em nada como a Bíblia ensinou. Até 65. Porque a revelação veio a ele até 65. Amém. Agora, teve muitas doutrinas, né, que ele não falou. Eu errei naquela doutrina. Ele nunca falou isso. Tem doutrina que ele nunca falou, que nem casamento e divórcio mesmo. Você encontra até 64. Até 64, o Umbanda falando que o homem não pode casar, nem a mulher pode casar. Nem o homem nem a mulher pode casar novamente, estando o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa viva. Né? Estando um dos dois vivo, o outro não pode casar. Você encontra isso até 64. O Umbanda nunca falou em 65, eu ensinei aquilo errado. Ele nunca falou isso. E nem precisava falar por quê? Porque a revelação corrige tudo. Quando Deus revela a palavra do seu profeta, aquilo é a correção de Deus. Amém. Então chegou a 65, lá nas montanhas veio a luz para o Mombrana, a luz sobrenatural, veio ali no mesmo monte que revelou para ele o 7 selo, e mostrou para ele, e trouxe para ele aquela revelação. E ele veio na mensagem de casamento e divórcio e pregou. O homem pode casar novamente, em alguns casos. A mulher não pode. O homem pode, mas a mulher não pode. Né? E ele não falou, eu preguei errado no passado. Ele não falou isso. Por quê? Porque não precisava falar isso. Porque a revelação que vem, né, corrige tudo isso. Né? A revelação vem de Deus, a revelação chega e corrige aquilo que estava errado. Né? Porque Deus, quando envia um profeta, ele é responsável pelo ensinamento daquele profeta. Ele é responsável. Então ele tem que trazer, né? Se ele fala algo errado, porque ele vindicou aquele homem. Ele trouxe sinais e maravilhas ali e vindicou aquele profeta. Então ele é responsável pelo ensinamento daquele profeta. Né? Senão ele seria, né, ele estaria em erro. Deus vindicar um homem e não corrigir os seus ensinamentos, né? Deus estaria dando um falso testemunho de alguém, né, vindo ali, autenticando aquele homem, vindicando aquele homem, e aquele homem trazendo doutrinas que não são corretas, não são perfeitas. Então Deus é obrigado a vir ali e trazer, corrigir todos aqueles erros daquele homem que ele vindicou. E como ele vindicou o William Branham, então ele foi obrigado, né, ele foi obrigado pela própria palavra dele a corrigir todos os erros da mensagem. Então a mensagem hoje, né, ela é perfeita, a perfeita palavra de Deus. Amém. Ela é perfeita, porque Deus corrigiu tudo nela que tinha um pinguinho de erro. Né? Deus veio e corrigiu. Então a mensagem hoje é a perfeita palavra de Deus. Mas temos que pegar nas últimas palavras do profeta. Cada doutrina que ele ensinou, né, nós temos que segui-la, porque a palavra de Deus sempre tem. A pessoa fala assim, mas como vou saber então qual doutrina, o que é a palavra de Deus e o que não é? É simples, a palavra de Deus sempre tem
continuação. Ela vai até 65. Ela nunca para ali e o Mombrana ensinar algo contrário àquilo. Né? Se o Mombrana ensinar algo contrário àquilo, é porque aquilo não era o assim diz o Senhor. Aquilo era uma opinião que o Mombrana tinha. Né? Como os selos mesmo. Se você ler o primeiro selo ali, né, a brecha, né, você vai encontrar lugares, como o Mombrana falou, que para Jesus revelar o selo, ele teria que sair do trono da intercessão. Sim. Você vai ver lugar, como o Mombrana ensinando, que para ensinar ou revelar os selos, ele teria que sair do trono da intercessão. Ele pensava isso. Só que depois, no primeiro selo, mesmo no segundo, no finalzinho ali, né, ele já começou a falar, não, ele ainda está no trono. Amém. Ele ainda está no trono. E quando chega nos últimos selos, ele confirma isso. Né, Jesus ainda está no trono da intercessão. A última vez que ele mostra um pouco de dúvida é em 63, no finalzinho do ano 63, naquela mensagem Almas Encarceradas Hoje. Ali ele mostrou, ele falou, eu estou aqui hoje presumindo, né, agindo sem autoridade. Será que Cristo saiu do trono? Será que saiu do trono? Será que acabou a misericórdia? Será que não há mais salvação? Né? Se ele morresse ali, ficaria essa dúvida para nós. Mas não, ele pregou 64 ainda, 65. Amém. Né? E na mensagem 65, 64, ele falou, ainda há misericórdia, Jesus ainda está no trono. Amém. Exatamente em 65, ele falou também, ainda estamos em misericórdia, sim, e Jesus está no trono da intercessão, está intercedendo por nós hoje, no trono da intercessão. Né? Mas ele nunca falou, eu errei lá quando eu falei que Jesus tinha que sair do trono, do trono da intercessão para revelar os mistérios. Ele nunca falou isso. Mas a revelação que veio a ele, né? E ele deixou de falar aquilo, ele nunca mais falou aquilo em 64, até 65. Ele não falou aquilo. Então isso aí, a última palavra dele, né? Você não pode falar, não, ele saiu do trono, mas não saiu do trono. Que absurdo, né? Não, ele saiu do trono, mas não saiu do trono. Ele ensinou as duas coisas. Ensinou as duas coisas. Mas isso é contradição. É igual o sétimo selo, né? Seria admitir que ele pregou uma contradição. Seria, né? O irmão falou que isso aí seria admitir que o Mombrana pregou contradições. Ele falou uma coisa, depois contradisse ele mesmo. Não existe isso na mensagem. Né? Tem irmão que fala, não, irmão, ele revelou o sétimo selo, sim, mas não revelou. Revelou, mas não revelou. Mas como que revelou e não revelou? Né? Isso não tem cabimento. Ele, no sétimo selo, ele termina o sétimo selo falando, Deus revelou 6 selos, não 7. O sétimo selo ele escondeu de nós. Quando chega depois, no 64 também, ele fala uma coisa. Deus não revelou para nós o sétimo selo, ele escondeu de nós. Quando chega no 65, a mesma coisa. Ele nunca falou que Deus revelou o sétimo selo. Né? A não ser quando ele falava dos 7 selos juntos. Né? Deus revelou o sétimo selo para nós naquele dia. Né? Mas quando ele falava exclusivamente do sétimo selo, ele falou, Deus escondeu o sétimo selo de nós. Mas por que Deus escondeu o sétimo selo? Não explica. Porque o diabo iria fazer um grande dano com isso. Então isso não será dado a conhecer a ninguém. Né? Mas os eleitos vão ver naquele dia o sétimo selo se cumprindo. Né? Amém, Senhor. Então no primeiro dia da vinda de Cristo, nós vamos ver, né, o sétimo selo se cumprindo. Também os 7 trovões também. Né? O Mombrana cria que os 7 trovões iria trazer, né, que o sétimo selo iria trazer, né, um avamento na terra. O Mombrana cria que os selos, né, que os trovões iriam trazer um avamento na terra. Senhor, é verdade. Vai trazer um avamento na terra. Mas quando chegou, né, no sétimo selo, quando o sétimo selo apareceu para ele ali, ele falou, é os trovões. É os trovões. Vai soar nos trovões. Né? Ou seja, vai soar no sétimo selo, na vinda.
Eu vi os sete trovões, passou por mim, olhei, mas não consegui captar. Né? Eu não vi a interpretação do que era, mas é a vinda, vai soar na vinda. Não antes da vinda. Você não pode colocar os trovões soando antes da vinda. Então, se você vê aqui na mensagem, pergunta e resposta número 1, na pergunta 14, né? Na pergunta 14, perguntar para o meu bando, vai ter avamento na noiva, cura, chuvas, chuvas, né? Na noiva ele fala, não, acabou tudo. Agora a chuva vai vir para os 140 mil judeus, lá para os judeus, para nós, para os gentios. Esta é o último sinal, é a última mensagem. É a última mensagem. Não resta mais nada. Né? Então, quando chegou ali, Deus deu para ele, 64, o assim do Senhor. Né? O assim do Senhor, reconhecendo seu dia e sua mensagem. No parágrafo 56, ele fala, né? Ele fala ali que as pessoas estão buscando algo no futuro que já está no passado. Deus já deu o seu avamento para a igreja, para a noiva. Mas as pessoas não conseguem captar, porque foi muito humilde. Muito humilde. Né? Então ele fala, assim diz o Senhor. Né? Assim diz o Senhor. A mensagem amnésia espiritual, ele fala isso. Né? Amnésia espiritual. 64, em março ou abril de 64. Ele fala, assim diz o Senhor, esse é o último sinal. Já não resta mais avivamento nenhum para a igreja, para a noiva de Jesus Cristo. Não resta mais avivamento. Né? Então chegamos em José Brana. É lógico, estava certo como falar que José Brana ia ficar no seu lugar, ali no ano 50, 53, 54. Ele cria um avivamento em 60, 62. Né? Ele cria que ia ter um avivamento na terra. Né? Então até ali estava correto. Mas depois que Deus falou para ele, acabou o avivamento, não vai ter mais avivamento nenhum. Né? O seu ministério de cura é o último sinal para a igreja gentia. Né? Não resta mais nada, acabou o avivamento, não vai ter mais avivamento, essa coisa de avivamento aí que os grupos pregam, é uma mentira, é um engano, né? É um engano para enganar as pessoas, e está enganando mesmo esses grupos todos os grupos hoje, a maioria, 99,9%, eles estão enganados esperando o avivamento vir, comprando ressuscitar, que absurdo. Se você for lá para Gênesis, Gênesis 18 ali, né, quando veio três seres ali, 2 anjos e Deus em carne humana, os 2 anjos que simboliza Billy Graham, Oral Robert, né, e um ficou com Abraão, era Deus em carne humana. Depois daquilo não aconteceu mais nada, aquilo foi o último sinal, o filho do homem manifestado. Se você seguir ali, você vai ver que não aconteceu mais nada. No tempo da transformação do corpo de Sara e Abraão, não apareceu nenhum profeta lá para dar voz de arcanjo para eles, não. Né? Simplesmente a fé deles veio e Abraão acordou e viu Sara uma moça nova, e Sara viu um rapaz novo do seu lado de manhã. Né? A própria mensagem ali fez a fé naquele último sinal, e é isso que vai trazer para nós a fé de transformação. É na mensagem, a fé de rápido está nas mensagens. Não falta mais nada. Não falta mais nada para acontecer para a igreja. Só a vinda de Cristo, né? Só a volta de Cristo em nosso meio. Né? Agora, dizer que nós temos que ficar com outro profeta, que o Mombrana é um profeta morto, teve que ficar com o profeta vivo, o profeta desta hora, mas como assim? Se a mensagem está aqui, né? Moisés está na terra. Abraão falou para aqueles 2 que tinham morrido, né? Aquele rapaz rico queria voltar. Mas lá está Moisés e a lei. Mas Moisés tinha morrido fazia 2.000 anos. Mas a mensagem de Moisés estava lá. Então Moisés estava na terra, assim, porque a mensagem dele estava lá. Amém. Então se a mensagem do William Branham está aqui, o William Branham está aqui. Amém. Porque a mensagem dele está aqui. A mensagem e o mensageiro são um. São um. Então o Mombrana é o mensageiro da era de Laodiceia até o final. Amém, Senhor. Até o final. E um profeta menor não tem mensagem para a igreja, gente. Ah, não, vou ter que ficar com o profeta menor. Não, vou ter que ficar com o profeta maior, com o Mombrana. É igual a luz é uma lâmpada, né? Quando vem ali todos aqueles insetos ali rodeando a lâmpada, é para ficar, né, ao redor dali. A mensagem é a mesma coisa. Amém. Os cristãos, os eleitos, os profetas menores, todo mundo vai ficar em torno da mensagem. Não vou ficar vou ficar com o profeta menor. Não existe isso na mensagem. E o profeta menor que fala o contrário do que o Mombrana falou, né?
José Brana fala que a terceira puxada ainda vai se cumprir. Meu falou na mensagem, os ungidos dos últimos dias, 262, 65. A terceira puxada foi a revelação do selo. A terceira puxada se cumpriu. Foi a revelação do selo. Já se cumpriu a terceira puxada. Amém. Né? Os trovões vai soar na vinda, não antes da vinda. Né? Não na voz de arcanjo. A voz de arcanjo será a ressurreição dos mortos que dormiram. Então agora os trovões é a própria vinda. É depois da voz de arcanjo. Não na voz de arcanjo. Não é na vinda. Não antes da vinda. Né? Dizer essas coisas, né? Interpretar como a Mombrana falou. Os profetas menores vão ficar com a mensagem do Mombrana. Amém. Não contradizer a mensagem do Mombrana, mas vão ficar com ela. Agora, se eles são ou não são, né, o tempo vai mostrar. Eles vão ter que dar amém para a mensagem. Abandonar suas ideias, seus pensamentos. Sim. Né, e dar amém para o que o Mombrana tem falado em suas últimas palavras. Então, a revelação corrigiu todos os erros, né, doutrinários que o Mombrana tinha falado. Então a mensagem que temos hoje é a perfeita palavra de Deus. Amém, Senhor. Vamos orar e finalizar o culto? Senhor, amém. Senhor Deus, damos graças, Pai, por Tua palavra. Vivifica, Sim, Pai. Pai, Senhor. E aquilo que faltou, Senhor, já falado, coloca nos corações das pessoas, Sim, Senhor. Pai. E mostra que não estamos contra ninguém, Pai. Estamos contra o sistema, Pai. E essas denominações, esses grupos de mensagem se tornaram denominações, Senhor. Rejeitando Senhor. a palavra de Deus e ficando com o que o homem diz. Senhor. Amém, Senhor. Nós entregamos esse culto tudo em Tuas mãos, no nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Oi, mas esse quilômetro aqui tá...